Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Muito bom! Bom dia, boa tarde, boa noite, oi, oi! E aí, como é que você está? Como é que você está, meu amigo, minha amiga? Venha! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao mundo das maravilhas, onde tudo é muito bom, tudo é fantástico e tudo dá certo. Aqui você já sabe, estamos aqui mais uma vez. Olha, hoje vai ser interessante. Como sempre, Deus tem algo incrível para falar para você. Agora, vem aqui, abra sua Bíblia. Vamos logo, abra sua Bíblia no nosso texto, João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 34. Na minha Bíblia diz assim, olha, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Feche os seus olhos. Querido e amado Pai Celestial, estamos agora em contato direto contigo. Elevamos a nossa mente até o teu trono e recebemos a luz celestial. Agora o Espírito Santo que está em mim, ele está aqui movendo o coração do ouvinte. Que ele, ó Pai, cure, que ele venha e faça a obra, que ele sonde o coração, que ele quebranta, que ele transforma e nos prepare para fazer a obra. A tua mão, ó Deus, nos abrace e nos conduza. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Muito bom. E aí, meu amigo, minha amiguinha, meu filhinho, minha filhinha, como é que você está? Hoje, agora, nesse momento, vamos falar sobre saúde mental. Vamos seguir aqui a sequência. Você já sabe, primeiro falamos sobre saúde espiritual, depois saúde mental, depois saúde física, saúde social e saúde financeira nessa série. E você sabe, essa série é sobre missão. E agora quero falar sobre saúde mental. Ali está, eu sempre gosto de pensar nisso, está a mente no seu cérebro, em cima do pescoço, claro, logo ali, atrás do seu nariz. Isso! Deus, ele construiu o seu cérebro.
O seu cérebro, ele chega talvez ao infinito em capacidade. Eu gosto de pensar nisso porque nada do que aconteça com você, ou o que quer que você aprenda, nada será capaz de encher a memória do teu cérebro. Nada será capaz de falar, não, até aqui agora você não consegue aprender mais nada. Nada será capaz de bloquear o seu planejamento futuro. Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Deus colocou a eternidade no teu cérebro, na sua mente. E às vezes a gente esquece disso. E aí vem bloqueios, vem as crises de pânico, crise de ansiedade. Meu amigo, hoje, para você ter saúde mental, eu quero que você observe nesse texto aqui a estrutura que constrói a saúde mental de Cristo. O texto diz, eu vou repetir aqui, para a gente extrair do texto. Disse-lhe Jesus, olha isso aqui, uma comida, aqui mais em cima, presta atenção, mas ele disse-lhe no verso 32, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E aí vem o 33, será que trouxeram comida para ele? Os discípulos achavam que era uma comida física. Mas agora Cristo disse-lhe, verso 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vamos trabalhar esses dois verbos aqui. O verbo fazer e o verbo realizar. Praticamente são sinônimos. Mas esses dois verbos aqui, irmão, é a excelência da saúde mental. Talvez você não esteja entendendo, continue aqui, viu? Continue comigo aqui até o fim. E aí você vai entender melhor. Fazer e realizar. Fazer e realizar. Fazer de Jesus a vontade de Deus e realizar a obra de Deus, a obra do Pai. Aqui está a comida de Jesus. Aqui está a sobrevivência de Jesus. Aqui está o que fazia com que ele continuasse, apesar das humilhações, dos aparentes fracassos da vida, apesar de tudo que quer que acontecia com Cristo. Aliás, meu amigo, você nunca vai passar por alguma angústia ou alguma crise que chegue aos pés do que Cristo passou. Mas existia uma vontade superior, existia uma obra superior, uma vontade que ele tinha que fazer, uma obra que ele tinha que realizar. Então, vamos estabelecer aqui, a partir dessas duas palavras, a estrutura da sua saúde mental. Você já sabe, já expliquei aqui, nós somos pensamento, sentimento e comportamento. É assim que funciona o seu cérebro, é assim que funciona a sua mente. Então, quando você estabelece um padrão de pensamento, por exemplo, eu tenho aqui alguns padrões de pensamento, que é a vontade do meu Pai que estás nos céus. A partir desse padrão de pensamento que eu tenho, eu me sinto assim. E aí, meu amigo, esse sentimento vai me nutrir, vai me dar capacidade de executar. E isso faz com que a minha obra floresça. Por quê? Porque é a obra do Pai.
Pastor, amplia isso aí, pastor. Então, eu vou estabelecer a parte teórica e aí vou te dar ideias práticas aqui para o seu dia a dia. Então, vamos lá. Pensamento. O pensamento, ele acontece na vontade. No livro Mente, Caráter e Personalidade, de uma autora incrível chamada Ellen White, ela diz assim: se vós não podeis controlar as suas ações, né? Aquilo que faz, os desejos, busque controlar a sua vontade. Qual é a sua vontade? A sua vontade é fazer a vontade de Deus. Então, pergunta: qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? É os pensamentos de Deus. Um dia Deus disse assim, está na Bíblia: os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos, assim como o céu é mais alto do que a terra. Alguma outra tradução desse texto de Jeremias diz que os meus planos são mais altos do que os teus. Ora, o que é o plano de Deus, se não é a vontade dele? Eu quero que você agora, para estabelecer uma saúde mental, se submeta. Você lá em 1 Coríntios 2,16 diz que você tem que ter a mente de Cristo. Confere para você ver. Você tem que ter a mente do Pai. O que é ter a mente do Pai? O que é alcançar a mente de Deus? É você colocar o foco dos seus pensamentos somente nos pensamentos de Deus. Você elevar os seus pensamentos. Estabeleça isso como uma prioridade. Os seus pensamentos têm que ser mais altos do que assim, do que a maioria das pessoas, talvez, do que você sempre pensou, tão alto quanto o céu é mais alto do que a terra. Qual é, pastor, então, o pensamento que eu devo pensar? Qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade do Pai? Se você pensar nisso, nós somos pensamentos, sentimentos, comportamentos. Se você pensar isso, você vai sentir-se como Jesus se sentiu enquanto viveu nessa terra. E você vai executar a obra dele. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Você tem que colocar o foco em Cristo, na pessoa de Jesus, porque ele é o exemplo de quem andou por essa terra. Isso vai nutrir você. Essa comida a maioria das pessoas não conhece. A maioria das pessoas não entende. A maioria das pessoas que se dizem cristãs, se dizem adventistas, eu falo para esse público, e também os colegas que acreditam, ou né, os nossos irmãos que acreditam em Deus e de outras religiões, que talvez esteja me ouvindo, as pessoas fingem que acreditam em Deus, que acreditam, mas eles não têm os pensamentos de Jesus. E aí, quando não tem os pensamentos de Jesus, eles não conseguem entender o que acontece com o verdadeiro Filho de Deus. Então, esse aqui é o primeiro aspecto que eu quero trabalhar com você. Qual é a vontade de Deus? Eu estava conversando no outro momento ali com alguém, contando que veio um rapaz me oferecer me vender um produto. E no primeiro momento, o que é que eu faço? Ora, na prática, agora, eu vou e elevo o meu pensamento ao Pai. E pergunto ao papai: o que é que o senhor quer que eu faça diante desse rapaz aqui que está me oferecendo um produto? O senhor quer que eu compre, que eu não compre? Qual é a sua vontade? Esse processo em querer
em perguntar para Deus é uma oração. É uma oração que você faz antes de executar qualquer coisa, antes de tomar uma decisão. Pai, qual é a sua vontade? E aí você desenvolve a sua audição. Você tem que orar 24 horas por dia, 7 dias na semana. Você tem que colocar todas as suas faculdades em ação para elevar o seu pensamento a Deus, para descobrir qual é a vontade de Deus. Para Ele te usar, meu amigo. Aí Ele vai falar com você. E às vezes aquilo que você gostaria de executar, de realizar, a obra, às vezes essa pessoal que você gostaria de fazer, não é para fazer. Por quê? Porque a sua comida é fazer a obra dele. Bom, eu espero que esteja abrindo essa luz para você. Quando vem um pensamento, outro dia alguém mandou mensagem para mim, eu estou pensando isso aqui. Eu estou pensando que eu sou inútil. Irmão, olha para o céu, irmãzinha, e pergunte para o Pai: Pai, o Senhor me criou assim? Qual é o teu pensamento para mim? Qual é o teu plano para mim? E sabe o que ele vai responder? Eu bem sei que pensamento tenho a vosso respeito. Eu bem sei que planos tenho a vosso respeito. Planos elevados, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que você deseja. Ótimo, Senhor. Se você escutar isso, toda a crise de pensamentos negativos que iriam se seguir, você bloqueia na hora. E você fala: não, não, eu sou filho de Deus. Sou filho do Altíssimo, em Cristo. Cristo me fez filho de Deus. Então, Deus tem planos para mim, eu sou útil sim. E aí você começa a pensar: Senhor, então eu sou útil. Qual é a sua obra para mim? Qual é a sua missão para mim? E aí, meu amigo, ou você vai estar executando a missão, ou você vai estar se preparando para executar a missão. Então, essa é a essência do fazer, do realizar, fazer a vontade do Pai, o pensamento do Pai, tem que ser o teu pensamento. A obra que o Pai executa é a sua obra. Deus criou você, meu amigo. Deus criou você para um propósito. Deus criou você para uma obra. A sua saúde mental, a sua saúde, a sua alegria, a sua paz está na execução dessa obra. A felicidade está na missão. A felicidade é a missão, como o áudio anterior. Então, meu amigo, vamos estabelecer esses dois pilares aqui, o fazer e o realizar. O fazer a vontade, o realizar a obra. Percebe que parece que Cristo está falando sinônimos simples, mas não. Cristo tem uma mensagem profunda aqui. Ele está dizendo para você: olha, meu filhinho, minha filhinha, olha, para você fazer a vontade do Pai, você tem que ter a mente do Pai. Você tem que ter os pensamentos do Pai. Você tem que ter o sentimento do Pai. O que é o sentimento do Pai? Ora, a Bíblia diz: aquele que ama conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse é o sentimento de Deus. Deus ama, e não importa o que a gente faça ou deixa de fazer, Ele nos ama assim mesmo. Então, o que é fazer a vontade do Pai? É pensar como Pai, amar como Pai e realizar a missão por amor às pessoas. Aí, meu amigo, se você fizer isso, vai ser assim, vai ser uma limpeza na sua mente.
vai ser a cura completa na sua mente, você vai ter saúde mental. Então, o processo da saúde mental é olhar para a vida de Cristo. Cristo, ele passa por um processo importante. Essa música aqui é incrível porque ela tem alguma sequência. Lá em Gálatas, ele fala assim, Gálatas 2, meus irmãos, tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Ele sendo Deus, ele não pensou que ser Deus era algo com que ele deveria se preocupar, se importar. Pelo contrário, estou usando aqui a minha linguagem, ele se esvaziou. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana, e foi obediente ao pensamento do Pai, foi obediente ao sentimento do Pai, foi obediente à obra do Pai até a morte, e morte de cruz. Você tem que ter isso na sua mente, filhinho. Eu acho que você está entendendo isso aqui. Cristo disse, a minha comida, aquele que me nutre, aquilo que me faz avançar, aquilo que me faz ter vida e vida em abundância, vida transbordante, é fazer a vontade do Pai, ou seja, é pensar os pensamentos do Pai e realizar a missão que o Pai me deu para realizar. Então, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Agora eu quero falar aqui para o meu grupinho de coportores, jovens, adultos que me ouvem. Quando você abre os olhos de manhã, qual o primeiro pensamento que vem na sua cabeça, amigo? Qual é o sentimento que vem na sua cabeça? Qual é o comportamento que você faz a partir dali? Lembra que eu falei que nós somos pensamento, nós somos sentimento e nós somos comportamento. Qual é o primeiro pensamento que vem? Você fica animado, aí vem aquele pensamento do Pai, que os pensamentos do Pai estão na palavra de Deus. E aí você pensa assim, você abre os olhos e você pensa assim, glória a Deus. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não ser consumido. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então agora é de manhã, as misericórdias de Deus se renovaram sobre a minha vida. Eu me sinto amado, valorizado, feliz, cuidado pelo Altíssimo. Porque a sombra do Onipotente está sobre mim. Claro, esse é o pensamento de Deus e é tão elevado quanto o céu é elevado à terra, porque tem muita gente que não acorda pensando isso. E aí você fala, como eu me sinto amado, como eu me sinto amado, Senhor, gratidão, gratidão, Senhor. Por favor, aceita minha gratidão. E aí você levanta, vai se arrumar, né? Vai ter sua comunhão com Deus. E aí você tira 20 minutos de oração, de conversa, de abrir o coração, de falar do passado, do que você está sentindo no presente, do futuro. E você ora, você abre o coração a Jesus para ele entrar na sua vida. Claro! E aí, você cheio, abundante, você está se sentindo amado. E agora, essa é a vontade de Deus. Você fez a vontade de Deus.
Agora você sai ao campo. E aí você sai ao campo porque você vai realizar a obra dele, da maneira dele, do jeito dele, nas técnicas dele, nos processos dele. E aí você chega, bom dia, boa tarde, boa noite para Dona Maria. A pessoa olha para você e ela vê o brilho nos teus olhos, ela vê a atmosfera de alegria que você tem, ela sente o amor que você tem. Por quê? Porque você está transbordando esse amor. E você olha e fala: "Bom dia, Dona Maria. Olha, eu vim aqui como um anjo visitar você, porque você merece ser amada, valorizada, feliz." É claro que alguém vai assustar, mas você desenvolve um equilíbrio. O Espírito Santo, ele vai te dizer qual é a palavra correta para você realizar a obra dele. E aí você entra na casa dessa pessoa e você ilumina aquele lar. Hoje, praticamente 99% das famílias estão com alguma treva dentro de casa, dentro da própria mente. É por isso que Jesus olha e fala para os discípulos no verso 35: "Vocês não pensam? Vocês não dizem que ainda há 4 meses para a ceifa? Vocês não dizem que não dá certo a comportagem? Vocês não dizem que você não vende? Você não diz que não dá certo? Para de pensar isso! Para de pensar que as coisas não funcionam! Para de olhar para a sua dor, para de olhar para a sua dificuldade, para de colocar obstáculo! Ame! Olha, abre os olhos, diz Jesus no verso seguinte: "Eu, porém, vos digo, erguei os olhos, olhe como eu vejo. Veja os campos, eles estão prontos para a colheita." É assim que você tem que pensar. Cada família que você visitar, você tem que colher essa pessoa para o céu. Não aceite essa pessoa falar que não pense como essa pessoa pensa. Pense a vontade de Deus. Olha, se você fez ali, né, o momento da abordagem, fez o momento ali do ponto de contato, do alarmante, enfim, você apresentou os materiais, meu filhinho. Você tem que ter muita saúde mental para você realizar essa obra. E a pessoa fala: "Ah, não dá, isso, aquilo", é tanta objeção. Olha para ela e fala: "Dona Maria, seu João, qual é a vontade de Deus? A senhora está sentindo que o Espírito Santo está aqui, que Jesus me enviou aqui? A senhora está pronta? O senhor está pronto? Esse material vai fazer com que você vá para o celeiro celestial. Eu só penso o que Deus pensa para você. E Deus não me enviou aqui em vão. Deus não tirou eu de lá da onde eu vim. Olha, eu vou te contar a minha história. Eu era uma pessoa ansiosa, preocupada, deprimida, sem sentido para a vida. Eu gastava dinheiro com aquilo que não era pão. Eu gastava dinheiro com aquilo que não tinha um resultado espiritual para a vida eterna. Mas agora, Deus me trouxe para cá. Pronto, meu amigo, execute a obra. Execute a obra. Tá bom? Tá bom? Tá bom, meu amigo? Faça isso!